Ontem nós tivemos duas decisões de imigração que a Suprema Corte liberou. Uma muito positiva mesmo. Nem tanto. E outra nem tanto. Mas também, Paulo, eu vou ser sincero, né? A Suprema Corte não decidiu nada na outra. Ela só tirou o poder do governo federal. Não, ela tirou a suspensão temporária. Por que acontece? Sim, claro. Esse é um processo que está na Corte de Apelações, né? E a Corte de Apelações está discutindo essa questão. E aí a Corte de Apelação tinha colocado uma suspensão temporária na lei do Texas, né? Para quem não sabe, a gente está falando da lei do Texas, ou SB 4, que passou dando autoridade para a polícia do Texas deportar pessoas, né? Tirar do estado do Texas e dizendo que aqueles que entrarem no Texas ilegalmente também podem ser presos e julgados nas cortes estaduais do Texas. E aí o que aconteceu? A Corte de Apelações tinha colocado uma suspensão na lei. A Suprema Corte foi lá e retirou essa suspensão da lei, tá? Mas não decidiu, não falou, olha, vamos dar um novo precedente de que agora os estados têm poder de interferir na questão migratória. Essa era a minha pergunta, inclusive, porque se isso acontece, aquela coisa, se acontece no Texas, pode acontecer aqui na Flórida também, o estado pode seguir, porque você sabe que o Ron DeSantis é a cadelinha do Trump, ele pode com toda certeza querer copiar o que o Greg Abbott está fazendo. Ele já mandou os policiais daqui da Flórida para lá pro Texas, para ajudar na fronteira, né? Tipo, e aí, pode acontecer isso, Guilherme? Olha, considerando a realidade do Ron DeSantis, eu acho que é bem possível que ele faça isso. Tudo bem que agora ele deu uma diminuída, por quê? Porque esse não é ano de eleição para ele, né? Ele desistiu da corrida presidencial, a eleição da Flórida, salvo engano, não é esse ano. Então, ele tá um pouco mais, digamos assim, tranquilo. Então, agora, por exemplo, no final do ano, início do ano, os republicanos e os democratas da Flórida têm agido de maneira muito bipartidária. Até estava lendo uma opinião política dizendo que está rolando um bipartidarismo muito maior do que o esperado na Flórida. Mas isso por quê? Porque o Ron DeSantis não estava envolvido, ele não estava atuante, né? E o Ron DeSantis tem uma pegada um pouco mais conservadora, no sentido de vamos agir unilateralmente e vamos trazer as pautas conservadoras à tona, né? Então pode ser que ele tente passar algo parecido aqui na Flórida, ele não iria me impressionar, mas, querendo ou não, isso é uma questão que ainda vai ser discutida na corte. Eu acredito sinceramente que não vai ter como passar, porque a lei federal, ela preempt, né, que a gente chama. O que é preempt? Ela esvazia o poder do Estado de discorrer ou de decidir sobre questões imigratórias, né? E aí, então, eu acho muito improvável disso passar, né, quando for de fato analisado. O que aconteceu ontem foi a Suprema Corte falou, olha, vamos tirar a suspensão. Não dá pra gente ficar segurando mais, então pode seguir aí. Então fica nessa situação, você já sabe, você que tá no Texas, e existe uma situação, depois no nosso jornal, no Connect News segunda edição, a gente explica porque tem uma situação assim. Se a pessoa suspeitar que você é um imigrante sem documentos, ela pode chamar a polícia. Essa que é a pior parte para quem está lá no Texas. Mas aí, eu vou usar uma frase que eu já ouvi várias vezes. Porque você que é imigrante e está aqui, seja um imigrante que veio pelas vias legais, ou você que veio pelas vias ilegais, vai ficar num estado que não te quer. Então escolha os estados que te querem, os estados que vão te ajudar. Você que é um imigrante, vamos tirar essa coisa do legal e ilegal, você que é um imigrante do bem, que acha que inclusive pode botar o seu caso para jogo, para ver se a justiça vai te dar um asilo, ou vai te dar, de repente, qualquer tipo de legalização possível dentro da lei. Por que você vai ficar num estado que você vai passar perrengue? Sai daí, meu amigo, vai para outro lugar. Se eu pudesse, eu falava em espanhol também, porque poderia ajudar muitas pessoas. Né? Com certeza. Agora tem a outra decisão. Tem uma que é muito positiva. Essa decisão é o Wilkinson v. Garland, né? E é uma decisão muito positiva porque vou tentar não ser muito juridiquês e você me interrompe se eu estiver sendo, tá, Paulo? Por favor. O que acontece? Em 2022, a Suprema Corte decidiu um caso chamado Patel, né, que é um caso muito específico, que deu um precedente, que dizia basicamente o seguinte, olha, nós não vamos nos meter em nada discricionário da imigração, então a imigração tem um poder de decisão sobre questões discricionárias. E aí, com base nisso, existia muito espaço para abuso de discricionariedade, né? Porque o que acontece, Paulo? A maioria das pessoas não entendem isso.
Mas quando a imigração usa da discricionariedade, a maioria das vezes é em desfavor do imigrante ou do aplicante, não é em favor do imigrante ou aplicante. E aí o Patel era um caso muito curioso, porque o que aconteceu? Ele morava na Geórgia, ele foi aplicar para a carteira de motorista da Geórgia, e a fim de não ter nenhum problema com relação a tirar a carteira, no formulário ele colocou que ele era cidadão americano. E aí, quando ele teve o pedido de ajuste de status, o oficial da USCIS falou, olha, você mentiu, você fraudou a imigração, na verdade você fraudou uma agência estadual, dizendo que você era cidadão americano, por isso nós vamos negar o seu pedido de ajuste, vamos negar o seu green card. Né? E aí ele renovou esse pedido de ajuste na Corte de Imigração, mas a Corte de Imigração falou, realmente eu não dou credibilidade para aquilo que você está falando e você não vai ter o green card porque você mentiu lá atrás no formulário de carteira de motorista do estado da Geórgia, dizendo que você era um cidadão americano e não sendo. Ele recorreu, né, chegou até a Suprema Corte falou, olha, eu não vou me meter nisso. Né, isso é uma decisão do juiz de imigração e ele tem discricionariedade para fazer o que ele quiser. Agora, com a decisão de ontem, a Suprema Corte falou, não. Existem coisas que a discricionariedade não vence. E aí, o que a Suprema Corte falou? Era um caso um pouco diferente, era um caso de deportação, né? E aí o advogado pediu cancelamento de remoção. Para quem não entende, cancelamento de remoção é justamente dar um green card para aquele imigrante. E aí você precisa cumprir alguns requisitos para você ter a sua remoção cancelada. Se você não tem green card, você precisa estar 10 anos nos Estados Unidos, você precisa ter um bom caráter moral e você precisa mostrar, e esse é o mais difícil, uma dificuldade extrema, excepcional e não comum para um cidadão americano residente permanente, esposa ou esposo, pai ou mãe, ou filho ou filha. E essa dificuldade extrema, substancial, excepcional e não comum é uma coisa fora do comum mesmo. Assim, a maioria dos casos, 90% dos casos, não é reconhecido. E aí esse Wilkinson, ele tinha um filho, ele tinha uma namorada que era americana, não casou, mas ele tinha um filho que precisava muito dele aqui, tinha uma doença bem específica, bem complicada, e ele trabalhava para mandar dinheiro para sustentar o filho. E aí o juiz de imigração falou, olha, eu entendo, mas para mim não preenche o requisito do exceptional, extremely unusual hardship. Não preenche esse requisito, então você vai ser deportado. E aí ele recorreu para as cortes falaram, nós não temos jurisdição, a Suprema Corte falou lá atrás em Patel que a gente não pode se meter, e aí a Suprema Corte falou, não, isso é uma questão de lei, isso é uma questão de fato que envolve lei, por isso a gente pode sim se meter, a gente tem discricionariedade, a gente pode, tem poder de revisão sim, e nós vamos revisar essa decisão. E foi excelente isso, porque isso tira do poder do juiz o poder absoluto final, né? E aí o que acontece? Agora, o que a Suprema Corte deixou claro? Muito provavelmente, ele preenche sim os requisitos de exceptional, extremely unusual hardship. E aí, com isso, o que o juiz vai poder fazer? Vai ter que conceder o cancelamento de remoção e dar o green card para aquele não americano, né, para o estrangeiro. Na prática, Guilherme, tudo isso que aconteceu vai ajudar quem especificamente? Ajuda a retirar o poder discricionário. Porque isso, gente, mas aí de qualquer caso? Não de qualquer, mas abriu uma brecha enorme para dizer que não existe discricionariedade absoluta por parte da imigração. Porque o que acontece? Você pode questionar, inclusive, com maior tranquilidade, um caso que foi negado, por exemplo. Exatamente. Porque o que acontece, gente? Diferente do que a grande maioria está falando por aí, né? A discricionariedade, ela funciona da seguinte forma. Eu até expliquei isso no Stories hoje, mas ela funciona da seguinte forma. Vamos supor que o Paulo, ele conseguiu uma B2NW, tá? E você aplicou para o ajuste de status. Só que você estava ilegal. Estava fora de status ou overstaying, alguma coisa assim. Você estava ilegal há mais de um ano. Tá. E aí você aplicou para ajuste de status. Eu posso conceder o seu B2NW, só que você não preenche os requisitos legais para fazer a troca de status. Para fazer o ajuste de status. Sim. Eu posso conceder o seu B2NW, mas seu ajuste de status não tem como eu conceder por causa dos requisitos legais. Sim. E o oficial não pode, nesse caso, usar a discricionariedade dele para conceder algo que a lei não permite. Porque a lei impera sobre o oficial.
O oficial tem discricionariedade se você preencher todos os requisitos. Sim. E aí o que acontece? Vamos lá. Vamos agora trocar para você preenche todos os requisitos. Aí o oficial olha e fala, não, mas calma aí, o Paulo tem várias condenações de driving under the influence, né, que é dirigir embriagado ou sobre a influência de alguma coisa. Ele tem de battery, que é bater em alguém, né? Ele tem essas condenações. Isso, legalmente, não impediria o ajuste de status. Sim. Porque não é de moral turpitude nem nada disso. Mas o oficial pode analisar todas essas coisas e falar, olha, no exercício da minha discricionariedade, Paulo, você não merece um ajuste de status, porque você não tem agido de acordo com as normas, de acordo com a lei aqui nos Estados Unidos, e por isso eu vou negar o seu pedido de ajuste com base na minha discricionariedade. Na cabeça dele. Sim, você preencheu todos os requisitos legais. Não tem nenhum requisito legal que você não tenha preenchido. Mas você tem vários pontos que são desfavoráveis, e por causa desses pontos desfavoráveis, eu vou negar a sua aplicação de ajuste.